Olá, benditos de meu Pai, passando aqui para fazer a última oração do dia, para abençoar a sua noite, para que você tenha um sono maravilhoso. Bom, lá no capítulo 8 de Mateus, ali nós encontramos um relato do Senhor Jesus com seus discípulos, ali no mar da Galileia, e é interessante que veio uma tempestade, os discípulos se desesperaram e Jesus estava dormindo. Você conhece muito bem essa história. E é interessante, Jesus ele é perfeito, ele nos ensina em todos os momentos. Até dormindo, o Senhor Jesus, ele nos ensina. Interessante, se você parar para pensar, para analisar, Jesus ele trabalhava durante o dia, de madrugada ele orava, e quando é que ele descansava? Quando é que Jesus dormia? Na tempestade. Interessante meditarmos nisso, né? Será que nós estamos dormindo em meio às tempestades? Ou será que nós estamos desesperados, tentando resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira? A palavra do Senhor diz assim, lá no capítulo 8, versículo 24 de Mateus. Todo o relato está do versículo 23 ao versículo 27, mas eu quero só o versículo 24 para a gente poder orar. Diz assim, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Esse dormindo aqui no original significa cateudo. E o que é cateudo? Tem uma definição dessa palavra cateudo que me chamou a atenção. Diz assim, ser indiferente à própria salvação. Não é ser irresponsável. Mesmo porque, na verdade, eu não me salvo, você não se salva, nós temos um Salvador. É Ele que vai te salvar. Não é o nosso braço, não é a nossa força, não é o nosso conhecimento, não é a nossa rede de contatos, não são as pessoas que nos fizeram promessas, é Ele que vai nos salvar. É muito interessante que essa palavra aqui, dormindo, no original é cateudo. E cateudo tem uma definição interessante. Diz assim, ser indiferente à própria salvação. Não é ser irresponsável com a sua salvação, mas é ser indiferente, ou seja, eu não me salvo. Quem me salva é Jesus. Você não se salva. Quem te salvou foi Jesus. Nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Jesus ele estava indiferente com a própria salvação. Por quê? Porque ele confiava tanto no Pai. Ele sabia que o projeto que o Pai tinha para ele não iria terminar ali, naquele mar. Jesus tinha uma segurança, uma confiança tão grande. Muitas vezes nós temos que orar e falar para Jesus, Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti. Me ajuda a ser assim, Deus, a dormir em meio às tempestades. Porque muitas vezes nós perdemos o sono diante das tempestades, quando na verdade a palavra nos ensina o exemplo de Jesus que dormiu em meio à tempestade. Porque há pessoas que elas vão enfrentar tempestades mais intensas, outras menos. Algumas pessoas já enfrentaram, outras estão enfrentando e outras enfrentarão tempestades na vida. E nesse momento é a hora de nós lembrarmos cateudo, que significa ser indiferente à própria salvação. Há momentos que você não tem o que fazer. Você tem que orar e confiar que o seu Salvador virá lhe ajudar, lhe socorrer, vai lhe estender a mão e vai salvar você dessa situação. Porque há situações que o medicamento não salva, o tratamento não salva, o médico não salva. O recurso que você tem na conta bancária não vai te salvar. Aquele amigo que disse que iria te ajudar, também você não vai poder contar com ele. E agora, o que fazer em meio a essa situação? É uma tempestade, ou seja, é uma situação desesperadora. Cateudo. Estou indiferente à minha própria salvação. Por quê? Porque lá no céu eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, que é o meu Salvador. É Ele que me salva. É nele que eu coloco a minha esperança. Faça isso. Eu sei que não é fácil não, porque você, nós passamos por tempestades, momentos difíceis, situações complicadas. Não é fácil fazer isso. Nós temos que olhar para Jesus, que dormia em meio às tempestades. É muito lindo falar do poder de Jesus, o poder que paralisou aquele vento, acalmou aquele mar. Mas o que me chama a atenção aqui não é o poder, mas é a capacidade de dormir, é a capacidade de relaxar, é a capacidade de confiar,
é a capacidade de esperar totalmente no Pai, é a capacidade de relaxar em meio à tempestade. É essa capacidade que nós temos que buscar. É isso que nós temos que desenvolver. Porque o poder é de Deus, a obra é de Deus, a salvação vem de Deus. Ele é o Yeshua, e Yeshua significa salvação. Por isso que eu estou indiferente à minha salvação, porque eu tenho um Salvador. Eu tenho um Pai que me salva quando eu não tenho saída, quando eu não sei o que fazer. Deus me salva. Ele não faz o que você tem que fazer, mas quando não há o que fazer, Ele vem com salvação. Em nome de Jesus. Deixa eu orar, Pai. Nós vamos dormir agora, ou daqui a pouco, não sei em qual horário essa pessoa vai dormir, mas vamos dormir confiando no Senhor. Tu és o nosso Salvador. Assim como Jesus dormiu em meio à tempestade, ensina-nos a dormir em meio à tempestade. Talvez uma má notícia que recebemos hoje durante o dia, que tirou a nossa paz, o nosso sossego, meu Deus, que nos entristeceu, que, meu Deus, deixou o nosso coração apertado, angustiado, preocupado. Mas, Pai, estamos dispostos a dormir em meio à tempestade. Queremos dormir em meio à tempestade. Queremos, meu Deus, de fato sermos, meu Deus, indiferentes com a nossa própria salvação, porque, na verdade, o Senhor já nos salvou. E, se for necessário, o Senhor enviará a salvação, o socorro para nós. Porque, na verdade, meu Deus, se o Senhor não nos salvar, quem poderá nos salvar? Quem pode nos ajudar? É só o Senhor. A nossa esperança está totalmente em Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então não me interprete mal. Entenda que estar ou ser indiferente à própria salvação significa que você não pode se salvar. Eu não posso me salvar. Eu preciso de um Salvador. E quando você olha para Ele com essa dependência, com essa confiança, colocando nele a sua esperança, Ele vem para te salvar. Eu imagino Pedro afundando ali naquele momento que Pedro desceu do barco, foi caminhando sobre as águas, e ele de repente começa a afundar porque reparou a força do vento, e ele olha para o seu Salvador. Jesus não deixou ele morrendo. Jesus não disse para ele, tá vendo só? Você é fraco, você é limitado. Não, Jesus estendeu a mão. Pedro não tinha como se salvar. Eu não tenho como me salvar, mas Ele pode me salvar. Ele pode te salvar. Durma tranquilo. Pode ter certeza que Ele está cuidando de você. Ele não perdeu o controle da sua vida. Um beijo no seu coração. Uma ótima noite.